Então, quando a gente fala em risco, não é fazer coisa louca, coisa assim, inusitada. Muitas vezes é fazer coisas simples, coisas que fazem sentido, que você vê que o mercado já até faz, não é nem novidade, mas exige tomar iniciativa e ter coragem, porque depois você tem que dar o payback. E, eventualmente, se você percebe que alguma coisa não deu muito certo, você também tem que desfazer. Bem-vindos ao Vioral, a sua dose oral para histórias de executivos empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Vioral! Esse é mais um episódio. Você já ouviu falar da Zodiac? Tá, mas você também deve saber, já que ela passou a se chamar Adium. Nós vamos parar para falar um pouquinho dessa história e, mais importante ainda, da carreira do General Manager da Adium Brasil, que completou 4 anos agora, recentemente. E eu convidei aqui no Vioral Alexandre Serafim, que também é conhecido como Serafim ou Alex. Lá no exterior, o pessoal chama ele de Alex. Alexandre, seja bem-vindo ao Vioral. Oi, Paulo, é um prazer muito grande estar aqui com você e bater esse papo gostoso aí sobre a Adium, sobre a indústria farmacêutica. É isso aí. Alexandre, eu queria começar com essa história de mudança de nome, porque isso, bom, eu que venho do marketing, para mim isso já é uma paixão saber como que é essas transições de nome, principalmente quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando nome de um produto, a gente tá falando nome institucional, né? Zodiac pra Adium, e você teve presente nessa transformação. Me conta um pouquinho por que a mudança do nome e como que foi, assim, não deve ser fácil, é desafiador você desgarrar de um nome que você fala, pô, mas todo mundo já conhece, os médicos conhecem, o nosso cliente conhece. Poxa, vai mudar mesmo? É uma história bem interessante, viu, Paulo? Primeiro, para contextualizar um pouco, a Adium é um grupo latino-americano, já tem 55 anos de existência e é uma empresa de capital fechado. Isso é importante para entender como a empresa foi evoluindo, não é? E se desdobrando ao longo desses 55 anos. Começou como uma empresa pequena, fundada por um médico. Ele começou fazendo incorporação de licenças em toda a América Latina, e aí foi de país em país, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Colômbia. No Brasil, o Brasil foi uma das filiais mais recentes, né? Tem 33 anos, né? Mas o grupo já tem 55. E nesse processo, em cada país, a empresa tinha uma identidade corporativa diferente. Então, por exemplo, no Brasil, Zodiac, na Argentina, a Rafo, no México, a Sofarma e assim por diante. E o próprio grupo, né, se chamava Tecnofarma. Depois esse grupo se mudou para Montevidéu, passou a se chamar Adium. Eu entrei na companhia 4 anos atrás. E observando essa multiplicidade de nomes e marcas, eu conversando com o dono da companhia, eles já tinham uma certa ideia, na verdade eles já estavam discutindo uma ideia de uniformizar o nome com o nome mais moderno do grupo, que é a Adium, mas não tinham ainda muita segurança de fazer esse movimento, porque, como você mesmo disse, marca é um patrimônio, é uma coisa muito importante, eram nomes muito conhecidos, mas eu vi aí uma oportunidade aqui para o Brasil. Por quê? Nós crescemos muito na oncologia, por exemplo, né, nos últimos anos, e quando um médico, um oncologista vai na ASCO, vai na ESMO, nos grandes congressos internacionais, ele não vai ver um stand da Zodiac, ele vai ver um stand da Adium. Então, e muitas pessoas, eu mesmo, antes de entrar na empresa, não tinha noção da dimensão que a Adium tem. Pouca gente sabe, é o 5º maior laboratório da América Latina. Em alguns países é o laboratório número 1. Por exemplo, no México, que é o 2º maior mercado, a Adium é o primeiro laboratório na frente das grandes multinacionais. Isso tem um poder, uma força muito grande, não é verdade? E a empresa, além disso, tem um objetivo de, nos próximos anos, fazer um IPO e passar a ser uma empresa de capital aberto. Então, e a marca é um ativo que valoriza a companhia. Bom, tendo isso em mente, eu conversei com o meu chefe, que é o dono da empresa. Hoje são 2 irmãos que comandam a companhia. É isso que eu ia perguntar, uma estrutura familiar hoje que comanda. Exatamente, é uma estrutura muito lean, né, que a gente chama, né? Você tem os 2 filhos do fundador,
que tocam o negócio. Um fica em Montevidéu, é o CEO da companhia, que é o meu chefe, eu reporto diretamente para ele, e o outro fica nos Estados Unidos, é quem comanda as grandes licenças da empresa, que nós vamos falar um pouco mais adiante. E eu conversei então com o Patrício e falei, olha, eu acho que a gente podia mudar o nome sim, aqui no Brasil isso vai ser bom para a gente, porque as marcas são muito conhecidas, a marca corporativa menos. Isso traz força, né? Porque associa a gente com o quinto maior laboratório da América Latina, não é verdade? Lógico. E ele hesitou um pouco, mas falou, olha, vai em frente, né? Vai em frente, e aí nós montamos aqui um grupo de trabalho coordenado pela Beatriz, que era a nossa diretora de Business Development, e ela num trabalho muito colaborativo, porque todas as áreas entram nesse processo, especialmente a área regulatória. Você tem que atualizar todos os dossiês, tem que mudar a embalagem e a área de operações. Então, toda a parte de fábrica, mudança, são várias fábricas que o grupo tem. Nós temos uma fábrica aqui em Pindamonhangaba, mas muitos produtos são importados de outras fábricas do grupo. Então, você tem que coordenar isso tudo. Nós fizemos um plano muito detalhado, levamos 1 ano fazendo essa transição, e escolhemos a data de aniversário da companhia, que é dia 14 de março, para fazer o lançamento dessa marca 2 anos atrás. Nós também fizemos um plano de comunicação externa muito bom, liderado por um dos nossos diretores, o Thiago, e levamos uma vantagem, Paulo, que foi justamente na época que a gente fez a licença com a Moderna para a vacina da Covid. Então, o nome da empresa estava sendo muito falado, isso gerou muita mídia, muita repercussão. E isso nos ajudou também a consolidar a marca da companhia. Então, foi um desafio regulatório, de operações e de comunicação externa. Nos preparamos durante 1 ano e deu muito certo, né? Lançamos, completamos 1 ano da nova marca em março, agora, alguns meses atrás, e funcionou. E funcionou tão bem, e os donos da companhia decidiram fazer essa uniformização em toda a América Latina. Então, todos os outros países agora estão passando pelo mesmo processo, e daqui a 1 ano você só vai ver a Adium em toda a região. Isso vai dar muito mais visibilidade para o grupo, né, que é um grupo grande, é um grupo forte, e isso é muito legal para atrair talentos, porque aí as pessoas começam a ter mais visibilidade do que é a Adium, e para a gente traz muito orgulho, né? Assim, se a gente pudesse tirar assim, alguns insights do que você teve nesse 1 ano, como é que foi esse processo 1 ano depois para você, olhando para trás pro seu ombro e vendo tudo que se passou nesse 1 ano? Nesse 1 ano da marca Adium? Da marca, Uma iniciativa que nós tomamos foi muito acertada, foi investimento em comunicação externa. Perfeito. Nós temos um parceiro que é a Conteúdo, que nós começamos a desenvolver esse trabalho com eles. Nós vimos na prática o quanto é importante ter uma estratégia de public relations. Isso fortalece muito, né, o papel da companhia, né, frente aos médicos, né, frente aos pacientes que passam a reconhecer também a companhia e também com os funcionários, né, atração e retenção de talentos. Então, a mudança de marca tem que vir acompanhada com uma estratégia de comunicação robusta. Isso foi um acerto bastante grande. Alexandre, eu estava dando uma olhada no teu currículo e é inacreditável, toda vez que eu converso aqui com alguém, ou que está em cargo de diretoria, ou assumiu uma vice-presidência, ou general manager, tem lá no currículo dele Eli Lilly. Assim, é incrível essa escola que o Lilly formou, e eu tenho grandes... Eu tava conversando agora de manhã aqui com o Coracini, também do Lilly, a gente tava trocando mensagem agora cedinho, mas é inacreditável essa escola que o Lilly formou. Eu queria que você me falasse um pouquinho, cara, que escola que foi essa, Alexandre, que formou tanta gente boa assim no mercado brasileiro? Poxa, Paulo, isso é muito legal. Eu lembro com muito carinho essa época da Lilly, porque eu comecei na indústria farmacêutica através da Lilly. Eu sou engenheiro de formação, sou do Rio de Janeiro, sou engenheiro de produção e comecei trabalhando, na verdade, no Banco Nacional, na época do Senna. E aí eu saí para fazer um MBA na Inglaterra, na Universidade de Warwick, e quando fui fazer o meu projeto de formatura, eu fiz no Lilly. E a primeira coisa que me chamou muita atenção na época é que todo mundo queria fazer o projeto na Lilly, porque era uma empresa admirada lá na Inglaterra, né? Em todo o mundo. E eu não conhecia muito esse mundo
esse mundo farmacêutico, né? Eu era de banco, né? Engenheiro de banco. E aí comecei a trabalhar na Lilly lá na Inglaterra, né? Fiz o meu projeto lá, comecei trabalhando lá e de lá eu vim para o Brasil. E comecei então essa minha vida na indústria farmacêutica com eles. E o que chama muita atenção é essa valorização que a Lilly sempre deu para o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento organizacional e desenvolvimento das pessoas. E isso eu trago até hoje. Então, muitas coisas que até hoje eu pratico foram desenvolvidas, né, lá atrás. Né, muito treinamento, muita oportunidade de posições novas. Eu fui expatriado pela Lilly. Ela realmente fazia um investimento grande nos talentos, ela realmente tinha uma estratégia de desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. Além, é claro, de ter excelentes produtos, tecnologia, pipeline, isso tudo a Lilly tem, mas outras empresas têm também. Mas o que eu acho que era especial lá era esse olhar para o desenvolvimento profissional das pessoas e oportunidades. Que maravilha. Agora, Alexandre, uma das matérias você citou esse orgulho que você está tendo da experiência aí na Adium nesses 4 anos de dobrar os resultados e estar próximo aí de triplicar esses resultados. Eu queria que você me contasse um pouquinho assim, por que você acha que você tem tido tanto sucesso na Adium? É alguma coisa específica? Você acha que é o momento do mercado? É a cultura que você criou na empresa? É seu estilo de liderança? Eu queria entender um pouquinho essas nuances, porque as pessoas ficam curiosas. A gente sabe que não é fácil liderar o mercado. Você vem 4 anos e ainda puxando dessa época da pandemia, que não foi fácil, as farmas passaram aí por uma turbulência. Como é que foi esse seu processo? Obrigado pela pergunta, porque eu me orgulho muito desses 4 anos que eu completei agora aqui na Adium. E realmente nós dobramos a companhia em 3 anos, né? Eu entrei há 4 anos atrás, a empresa faturava aí, vendas líquidas, né? Cerca de 300 milhões de reais. Ano passado a gente fechou com 700. Esse ano, que é o 4º ano, a gente já está passando de 900, quer dizer, a gente está triplicando a companhia. E ano que vem a gente passa de 1 bilhão. Então, ano que vem a gente vai chegar perto de quadruplicar. Uau. E não tem, assim, nessa história, nenhuma grande bala de prata, assim, compramos uma empresa ou lançamos um produto gigante, revolucionário. O que nós fizemos? Primeiro, fizemos juntos, né? A base de tudo, de verdade, são as pessoas. E eu acredito muito que assim, as grandes oportunidades estão dentro da companhia. A gente fala muito de fora, a gente fala da economia do país, a gente fala do mercado. Quando o líder ele tem que começar olhando para dentro, em liberar o potencial que a companhia tem. E esse primeiro movimento que nós dobramos a companhia em 3 anos foi isso, com os produtos que tinham. Fazendo o quê? Aí eu vou te citar algumas coisas. Nós fizemos muita coisa, viu, PC? Mas olha, uma coisa que é muito importante na indústria farmacêutica. A primeira parte, valorização da força de vendas. Eu sempre digo isso, né? As pessoas mais importantes da força de vendas estão lá no campo. São os representantes, são os GDs. E a empresa trabalha para eles. Então, nós trabalhamos muito nisso, de valorização da força de vendas. Nós fizemos, por exemplo, Field Day. E a toda a diretoria, numa semana, a gente ia para o campo, visitar médico no Brasil inteiro. Depois voltávamos e fazíamos o debriefing. Passávamos uma semana fazendo debriefing. E as respostas mais interessantes, né, os desafios, vinham de lá, do campo, conversando com o representante, conversando com o médico lá, na rua, na clínica, no consultório. Isso trouxe muitos insights, muitos inputs para dentro de casa. E com isso a gente gerou uma cultura de confiança, de transparência e de alta performance, construindo juntos. Então acho que isso é um elemento importante. Um outro elemento importante é ter a organização certa, as pessoas certas. Nós fizemos uma revolução aqui. Para você ter uma ideia, eu tenho 13 reportes. Começamos no comitê executivo. 2/3 do meu comitê executivo são diretores novos. Eu trouxe gente nova para dentro da companhia, com muita experiência, profissionais espetaculares de primeira linha. Então, trouxe os melhores do mercado para construir capabilities que nós não tínhamos antes. Por exemplo, nós não tínhamos uma área de acesso bem desenvolvida. A nossa área comercial também precisava ser mais sofisticada. Entramos em segmentos novos, como o segmento de vacinas, como o OTC passamos a desenvolvemos nessas áreas. Então, você não faz isso sem ter as pessoas certas, no lugar certo, a organização certa. E eu comecei pelo meu comitê executivo.
E depois, não parei aqui, fui levando isso para o N-1, para o N-2. Então a gente fez uma revolução organizacional na companhia, né? Mudamos a estrutura, trouxemos pessoas novas e demos muita liberdade para que as pessoas pudessem criar. Aliás, isso é uma característica muito legal aqui da Admiral, né? Como é uma companhia de dono e tem pouca hierarquia, o grau de autonomia que nós temos aqui no país é imenso e nós aproveitamos isso muito bem. Para quê? Para simplificar processos, para deixar de fazer coisas que não adicionavam valor, para tomar risco e fazer coisas novas e diferentes. E aí implementamos muita coisa. Demos foco nos produtos, alguns produtos estavam esquecidos e tinham muito potencial, nós demos foco neles, outros nós paramos. E aproveitando essa criatividade, essa inteligência, experiência das pessoas novas que chegaram, associada com a experiência das pessoas que já estavam aqui e fizemos uma combinação. Eu acho que esse trabalho em equipe, essa confiança, essa liberdade de agir, tomar decisão e arriscar foram os drivers, né, desse crescimento grande que nós vimos nesses 4 anos. Agora, interessante, você falou um negócio que eu achei muito legal, Alexandre, que é a questão de tomar risco, né? Não é fácil assumir isso e não é fácil tomar risco. Eu queria que você me contasse um pouquinho disso, porque não é algo que a gente ouve muito dentro da indústria farmacêutica. A gente sabe que a indústria farmacêutica tem um grande problema regulatório, compliance, etc. E tomar risco, às vezes, é uma palavra que as pessoas fogem na indústria farmacêutica. Me conta um pouquinho, você nesse cargo de liderança, como que você, na verdade, conduz essa tomada de risco aí com esses seus liderados, com seus diretores. Você é desses líderes porta aberta, traga a ideia, vamos arriscar, busquem sim tomada de risco. Como que funciona isso para você, Alexandre? Olha, Paula, a gente tem que ter muita coragem com responsabilidade, porque tomar risco é você, na verdade, ter iniciativa, fazer acontecer e observar e agir rapidamente. Se alguma coisa não der muito certo, você tem que recuar. E aquilo que deu muito certo, você tem que dobrar a aposta. Então, quando eu falo em tomar risco, ele está em várias dimensões. Por exemplo, entrar num segmento novo. A área de OTC, por exemplo, é uma área que a gente tem um potencial enorme para desenvolver na companhia. Então, nós tomamos uma decisão junto com o dono, propusemos para ele, aprovamos e implementamos rapidamente uma força de vendas que visita a farmácia. Isso é um exemplo. Mudança de processos. Na força de vendas, por exemplo, no Field Day, os representantes falavam, puxa, por que a gente não tem o Transfer Order? Né? Que é um sistema que apoia muito o pessoal do retail. Nós não perdemos muito tempo, a ideia era muito boa, vimos que os outros parceiros faziam isso e em 6 meses a gente implementou, não é? E é claro que a coisa não começa funcionando bem no começo, logo de cara, né? Isso vai crescendo. Então, quando eu falo em tomar risco, é tomar decisão, fazer as coisas, olha... Essa agilidade aí, né? Essa agilidade, ter coragem. Você quer ver um outro exemplo rápido? Na área da oncologia, nossa equipe, ela fazia geração de demanda e a parte comercial junto. Nós separamos, eu criei uma equipe especializada para fazer todo o comercial, toda a parte de vendas e deixar a força de vendas da oncologia focada em promoção médica. É mais fácil você não fazer nada, né? Você deixa como está funcionando há tanto tempo, não é? Porque na hora que você faz isso, você tem que contratar gente nova, você tem skill, você especializa, você tem um tempo de transição e tem que dar o payback para o dono da companhia. Lembra que eu tenho um dono aqui comigo que ele fala, a ideia é boa, mas o que isso vai gerar de resultado adicional? Então, quando a gente fala em risco, não é fazer coisa louca, coisa assim, inusitada. Muitas vezes é fazer coisas simples, coisas que fazem sentido, que você vê que o mercado já até faz, não é nem novidade, mas exige tomar iniciativa e ter coragem, porque depois você tem que dar o payback. E, eventualmente, se você percebe que alguma coisa não deu muito certo, você também tem que desfazer. Alexandre, você falou da questão do Field Day, eu vi que inclusive você participou, eu vi fotos suas no LinkedIn com força de vendas, vi recentemente você na fábrica de Pindamonhangaba, etc. Tocando nesse assunto força de vendas, que é o grande centro de discussão agora da indústria farmacêutica, que é qual que é esse novo job description da força de vendas. O que é a força de vendas agora? E eu acho que vocês devem estar sentindo, principalmente quando a gente trabalha em specialty, na oncologia, a gente sabe, é difícil o contato com esse profissional, é um contato reduzido. Agora se tem a discussão sobre omnicanalidade, como que isso agrega a força de vendas.
Ou seja, como é que você, nessa tua experiência, estando lá no campo, qual que é? Você já formado para você? Qual que é esse job description da força de vendas da indústria farmacêutica do hoje? Em primeiro lugar, né, Paulo, o negócio acontece lá, no hospital, na clínica, é com a equipe. Não é aqui dentro do escritório. Eu adoro ir para o campo. Eu adoro estar com a equipe, com os representantes, visitar os médicos, conversar com os médicos. Recentemente, por exemplo, eu fui para Porto Alegre participar de um congresso médico, mas aí eu chego lá alguns dias antes, aí saio, visito farmácia, visito hospital, saio com todas as linhas. Aprendo demais, é uma valorização também da equipe e para mim pessoalmente é um prazer é onde eu recarrego as minhas energias, né? Tem hora que a gente também fica estressado, também fica cansado e você sabe que quando eu vou para o campo, encontro a turma, encontro o médico ou no congresso também, eu volto feliz, volto recarregado, porque recebo muito carinho de volta, aprendo muita coisa e quando você quebra a rotina, você também tem muitos insights, né? Então eu faço isso sempre que posso, estimulo muito o time a fazer, né? Isso é um hábito que eu recomendo a todos os meus colegas da indústria farmacêutica em ter disciplina para implementar, porque tem que ter disciplina, tem que ter agenda, tem que planejar e colocar na agenda. Senão, budget, né, planejamento, né, isso tudo toma realmente muito tempo da gente. Mas voltando à sua pergunta, o papel da equipe. O papel é não só do representante, de todos aqueles que atuam face-to-face, né, o médico, né, diretamente no campo, que também são os MSLs, né, são os Key Account Managers, né? Tem alguns skills que a gente vai precisar fortalecer muito nos próximos anos. Quais são? Um que é muito importante, que é a capacidade analítica. Então, a capacidade analítica é cada vez mais um requisito importante. Por quê? Porque as ferramentas tecnológicas elas estão nos dando muito mais dados, muito mais informação. Então você precisa ter a capacidade de analisar aquela informação para transformar aquilo numa ação efetiva no campo. Isso é muito importante. Outra coisa é coordenação entre equipes. Vou te dar um exemplo. A equipe de oncologia ou de doenças raras. É uma equipe multidisciplinar, não tem só o representante visitando o médico. Ele tem que trabalhar junto com o MSL, que tem um conteúdo médico ali profundo, tem que trabalhar junto com os Key Account Managers da área de acesso. Senão a coisa não acontece, não pode ser só a visita, ela está interligada. Ela está interligada com o MSL, com o acesso, com a área comercial. Um representante não trabalha mais sozinho. Quando você pensa em retail, por exemplo, quem vai trabalhar com medicina geral, com ortopedia, você tem que ter conceito de gestão de território. E se você é um líder, um gerente de distrito, o processo de coach é fundamental e hoje em dia você tem muitas ferramentas que te apoiam a fazer esse trabalho bem feito. Então, o papel da equipe de campo, ela está se transformando. Então, capacidade analítica, capacidade de trabalhar em times multidisciplinares, isso é fundamental. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa que é muito importante, que é a humanização, que está presente em tudo, né? Então, quando a gente pensa nessa relação do consultor com o médico, veja bem, a palavra que eu estou usando é relação. É uma relação humana. Que ela tem que ir muito além de simplesmente conversar sobre o time de futebol que ganhou, que perdeu, não é? Ou de entregar uma amostra, ou de entregar um estudo. É saber efetivamente escutar, empatizar, ver que ali na frente, mais do que um médico, você tem um ser humano como você. Isso foi um aprendizado que eu tive muito forte da época da pandemia. Ali na sua frente você tem um médico que sofre também, está preocupado com o Covid, pode ter perdido também uma pessoa querida, né? Impactou o negócio deles também, as clínicas ficaram vazias. A gente não pode esquecer isso, não é? A gente avançou muito em técnica de vendas, não é? Por exemplo, isso é um skill que há muito tempo a indústria farmacêutica já faz isso muito bem, que é aprender a escutar, né? Aprender a escutar é fundamental, mas aí eu faço uma provocação. Aprende a escutar com o coração também, de uma forma humanizada, vendo que quem está na sua frente, além de ser um parceiro, não é? É um ser humano como você e a gente deve se colocar no lugar do médico também, que também sofre de estresse, é uma vida muito difícil e entender de verdade
do que ele precisa, é fortalecer essa relação numa base que vai muito além daquela que é só de técnica de vendas, né? Está ali realmente presente. Uhum. Alexandre, você falou no começo que uma das coisas que fortaleceu para vocês e ajudou muito foi essa questão da vacina, e eu queria entrar nesse assunto. Foram 12,5 milhões de doses entregues para o governo federal, depois você me corrige aí esses números, se estão atualizados aí. Me conta um pouquinho dessa parceria com a Moderna, porque recebeu muito destaque, então acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. E mais importante que isso, como é que foi essa experiência para vocês, Alexandre? Vocês já estavam acostumados a lidar com esse mercado de vacina? A gente tá falando de onco, né? Já aproveita e fala um pouquinho dessas BUs hoje que a Adium atua pra gente entender um pouquinho do tamanho da Adium aqui no Brasil. Eu tenho visto vocês muito forte na onco realmente, até porque meus grandes amigos são oncologistas e comentam bastante, mas vamos começar com esse assunto da parceria da Moderna, que para mim foi algo gigantesco e estratégico, maravilhoso. Olha, realmente é uma experiência que me marca como profissional do campo da saúde, né? E eu vou carregar para o resto da vida. Uhum. Em primeiro lugar, assim, a Adium tem o que diferencia muito a Adium versus as outras companhias, essa agilidade que a Adium tem de montar negócios novos, entrar em novos segmentos, porque isso está no DNA da companhia, da forma como ela nasceu há 55 anos atrás, fazendo licenças, né, entrando em segmentos novos. E a empresa não tinha nenhuma experiência com vacinas e foi escolhida para ser o parceiro justamente da Moderna, né, a companhia mais avançada nesse campo do mRNA, justamente com a Covid, na América Latina inteira. Então, isso já fala muito de como é a companhia. Para nós foi um desafio incrível, porque nós não tínhamos nenhum know-how de como operar nessa área. E como é que a gente conseguiu fazer isso? Primeiro, montando uma equipe de experts. A gente montou uma equipe fantástica, PC. A doutora Gláucia, o Tiago, a Marcela, a Georgina, bom, e muitas outras pessoas que já tinham expertise nesse campo. Nós contratamos os melhores do mercado, trouxemos para dentro da companhia. E trabalhamos muito a relação com o licenciante, que é a Moderna. Então, isso é muito importante, é ter uma parceria de verdade com a Moderna. E aí nós conseguimos, né, nesses 2 anos de parceria que nós temos com eles, nós conseguimos fazer o registro rapidamente, é um registro difícil, uma tecnologia nova, né, só uma outra companhia tem essa tecnologia para essa vacina, e tivemos um resultado brilhante que foi vencer, concorrendo com uma grande companhia, essa licitação de 12 milhões e meio de doses de vacina que foi em março desse ano. Para você ter uma ideia, nós entregamos em 3 semanas 12 milhões de doses. Uau. São 40 aviões, cara. Você acredita nisso? 40 aviões descendo no aeroporto de Guarulhos e fazendo a distribuição. Uma logística absurda. Nós cumprimos com prazo. Todo o processo até chegar a esse ponto foi extremamente desafiante, a parte regulatória, a própria licitação em si para atender todos os requisitos do Ministério, essa relação com o parceiro, que é uma companhia jovem, que não tem experiência em Brasil, e aí concluímos com 40 aviões em 3 semanas, entregando 12 milhões e meio de doses. Isso foi um feito, assim, do ponto de vista de business, enorme, uma licitação gigante também financeiramente falando, da conquista que nós fizemos, mas acima de tudo, viu, PC, tem uma questão aí importante que é o orgulho, né? O orgulho de trazer uma contribuição para a sociedade. Você sabe que nós que trabalhamos na indústria farmacêutica, todas as empresas, nós já temos um propósito que vem de fábrica, né? Sim. Que é trazer qualidade de vida para as pessoas, é salvar vidas. E esse caso da vacina é um caso muito claro da contribuição que a gente traz, inclusive de reforçar a importância da vacina, porque não é só ganhar uma licitação e entregar as doses, que nós fizemos muito bem, é depois disso ajudar o governo federal, por exemplo, numa campanha. Nós estamos, inclusive, concorrendo a uma premiação importante como uma das melhores campanhas do mercado. Eu podia ter só vendido a vacina e pronto, né? Já fiz a minha parte, mas não. Nós trabalhamos com o governo federal, nós lançamos uma campanha para estimular a vacinação. Isso é um patrimônio para o país. A gente precisa trabalhar melhor isso, não só a AD, mas todos os outros laboratórios, de resgatar essa confiança na vacina. Então, isso tem também um significado muito grande, porque reforça
esse nosso propósito e traz muito orgulho. E é de aplaudir em pé isso, né, Alexandre? É um orgulho para nós, como brasileiros, como um todo, saber dessa conquista para o nosso país. Parabéns, Alexandre. Agora, estamos falando aí, oncologia, vacinas, quais outras áreas, quais outros segmentos também a Adium está presente? E se tiver algum spoiler, né, Alexandre, o que a Adium está querendo também no futuro aí? Olha, segmentos novos que nós entramos, por exemplo, recentemente, a oncologia nós já atuávamos há bastante tempo, mas aí entramos com tecnologias novas, né, com produto inovador, fantástico para câncer de bexiga. Lançamos agora recentemente um outro produto inovador para câncer de pulmão, pele e cervical. Entramos em doenças raras, uma área fantástica, um produto que salva a vida de crianças, né, que trata de um tipo raro de câncer que se chama neuroblastoma. E isso também traz muita emoção para a gente, porque a gente sabe que é uma área extremamente difícil. Você está falando de poucas pessoas num país de 200 milhões de habitantes, e a gente conseguir registrar uma droga inovadora, conseguir acesso para essa droga e identificar essa criança é impressionante, porque realmente efetivamente está salvando uma vida, né? Uma vida de um ser humano que tem todo um futuro pela frente. Então essas são áreas novas que nós entramos recentemente, mas além delas, OTC, nós já tínhamos alguns produtos de OTC, mas contratamos também um profissional de mercado muito experiente para desenvolver essa área aqui. Nós temos um futuro, então para os próximos anos você vai ver a Adium crescendo muito na área de OTC. E a gente está fazendo tudo direitinho, né? Fazendo os investimentos, trazendo a equipe certa, montando uma equipe de farmácia. Na área de retail, nós estamos fortalecendo muito o nosso pipeline em sistema nervoso central e pretendemos nos próximos anos entrar em novos segmentos. A gente está investindo muito em inovação de duas formas. Uma, através de licenciamentos, né? Então, especialmente na área de doenças raras e oncologia, com essas empresas especializadas, essas biotechs americanas, europeias, especializadas em desenvolver produtos de alta tecnologia, mas eles não têm o braço de comercialização e penetração na América Latina, então a gente cumpre esse papel. Mas nessa área de medicina geral, na área de ortopedia, sistema nervoso central, nós estamos desenvolvendo produtos próprios. Inclusive, vou inaugurar agora, daqui a uma semana, um centro de inovação em Pindamonhangaba, onde nós temos uma fábrica. Nós estamos inaugurando um centro de inovação e justamente para desenvolver os novos produtos e fazer inovação incremental também. Então a Adium tem um futuro brilhante aí pela frente. Não, parabéns, que maravilha. Alexandre, para entender, eu queria até trazer no escopo, eu tenho visto você falar bastante de inteligência artificial nas suas redes sociais. E eu queria entender um pouquinho desse aspecto, de como você está vendo a inteligência artificial na indústria da saúde. Você tem colocado bastante isso? Vocês já estão usando em processos na Adium a inteligência artificial? Já é alguma coisa aplicável para vocês? Me fala um pouquinho da tua visão, já que você tem falado bastante disso. A gente sabe que a gente está vivendo, passamos o hype, agora é realidade, né? A inteligência artificial está mudando a produtividade de muitas empresas. Poxa, PC, vamos falar uma hora sobre isso. Eu vou tentar ser breve. Eu sou entusiasta da inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial é uma realidade, é uma revolução tecnológica e que quem souber usar e aplicar da maneira adequada, da maneira correta, vai ter uma vantagem competitiva muito grande. E eu não tenho dúvidas que o setor da saúde, de forma geral, vai ser o setor que mais vai se beneficiar da inteligência artificial. A gente está testando alguns modelos na nossa fábrica, na área de desenvolvimento de produtos, na inovação de produtos, né? Recrutamento de pacientes para pesquisa clínica, modelos que facilitam você já testar via modelos computacionais as moléculas e reduzindo o tempo de desenvolvimento de uma droga. Você sabe que leva mais de 10 anos para desenvolver uma droga, então isso vai acelerar muito o desenvolvimento de novas drogas. No dia a dia nosso, aqui na Adium, a gente já usa apoio, a inteligência artificial como assistente da força de vendas. Então, o representante nosso, a gente começou a testar o modelo agora. Ele vai visitar um médico, a inteligência artificial ajuda ele a planejar a visita. Sensacional. Quem é esse médico, o que ele prescreve, que tipo de material que a gente tem que pode ser útil para ele. Dentro da organização, a gente já usa o nosso departamento de RH
Os funcionários, por exemplo, têm muitas dúvidas que são recorrentes. E a inteligência artificial vai aprendendo e vai processando isso e vai encontrando uma forma de dar a resposta mais rápida para esse funcionário. Então, você aumenta a qualidade do atendimento e aumenta a nossa produtividade interna. Eu citei várias coisas, mas vou citar mais um caso importante. Nós reeditamos esse ano um evento, um workshop que a gente faz com as operadoras de saúde chamada Connect. E o foco foi só a inteligência artificial, com os maiores especialistas. E por que eu estou mencionando isso? Porque a gente tem um papel de educador dentro da indústria farmacêutica. Perfeito. Às vezes a gente esquece de falar isso, mas a indústria farmacêutica ela tem um papel fundamental, né? Educação médica continuada, mas não é só médico, né? A gente interage agora em todo um ecossistema de saúde e as operadoras de saúde são fundamentais. Alexandre, me corrija aqui nas minhas contas. Eu fiz uma conta rápida aqui, somando os anos aqui que você tem no LinkedIn. Nós estamos falando o quê? 26 anos de indústria farmacêutica, é isso? Uns 28. 28, tá lá, 28 anos. Tá bom. Todo general manager, todo executivo que eu recebo que chega no topo da indústria farmacêutica, eu quero saber, Alexandre Serafim, há 28 anos atrás, esse era teu plano? Eu quero um dia ser general manager, eu quero um dia ser head de uma indústria. Você planejou chegar onde você tá? Sim, era um objetivo, sim. A diferença é como chega, isso a gente não consegue planejar muito bem, mas eu queria sim ser o líder de uma organização e me preparei para isso, né? Me preparei de várias formas. Academicamente, fiz uma universidade de primeira linha, que foi engenharia lá na UFRJ, fui fazer um MBA com bolsa de estudos na Inglaterra, lutei para conseguir essa bolsa de estudos, isso me ajudou muito. E fiz recentemente um mestrado na Unifesp na área de saúde coletiva. Então, não basta você querer e ter o objetivo, você tem que se preparar para aquilo e fazer por onde chegar lá. A formação, estudar, é muito importante. As pessoas supervalorizam a prática. Sem dúvida você tem que ter a prática e a experiência, mas cada vez mais a formação, o estudo, ainda mais nesse tempo de transformação tecnológica intensa que a gente tem, é importante para dar uma base intelectual, uma base de capacidade de raciocínio, de abstração e de concentração. Que são alguns skills que as gerações modernas estão se esquecendo e estão perdendo um pouco. E isso a gente aprende estudando. Isso foi um investimento que eu fiz. Um outro investimento que eu fiz, eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive pela frente, PC. Assim, eu não fiz assim uma carreira linear. Vou focar em marketing ou na área comercial para chegar a gerente geral. Eu fiz isso, sem dúvida. Eu fui gerente de produto, eu fui gerente comercial, mas eu aproveitei outras oportunidades. Eu fui diretor financeiro, eu fui diretor de business development, fiz várias outras atividades, não só voltadas para o marketing, para vendas. O gerente geral tem que ter essa formação. Sim. Mas eu enfrentei também outras áreas, né? Finanças, business development, por exemplo. E também tive a coragem de fazer a transição por diversas empresas, né? Trabalhei em empresas muito diferentes, né? Fui gerente geral de empresa pequena, empresa média. A Adium já é uma empresa que passa de 1 bilhão, já é uma empresa média para grande, em diversos segmentos terapêuticos diferentes. Então, trabalhei com linha hospitalar, trabalhei com linha oncológica, medicina reprodutiva, foi bem legal. E foi assim que eu fui me formando até chegar aqui. Perguntar para finalizar aqui, a gente voltar no assunto da inteligência artificial, mas agora, nesse bloco que é o IA agora, é perguntar pessoalmente, você utiliza no teu dia a dia? Você tem utilizado, Alexandre, assim, nossa, Paulo, eu tenho utilizado no meu dia a dia para algum quesito, e a gente sempre gosta de saber no que você utiliza IA no dia a dia do Alexandre? Olha, eu estou estudando muito inteligência artificial, lendo muito a respeito, estou utilizando alguns conceitos, por exemplo, para aplicar em um workshop como esse do Connect, que foi um evento assim, fantástico que nós implementamos. No campo com a força de vendas, eu já mencionei antes a ferramenta que a gente está desenvolvendo, que a gente está treinando, né, para ser um assistente da força de vendas e um outro interno com recursos humanos. Porém, tem duas atividades humanas para fortalecer a nossa criatividade, né, a nossa concentração e a nossa inteligência natural e não artificial, que é ler e escrever. A gente não pode deixar de fazer essas duas coisas. E a inteligência artificial é muito sedutora, né? Mas você escrever um texto é estruturante para o raciocínio, é formador. E ler é muito importante para organizar as ideias e viver intelectualmente algumas experiências.
isso desenvolve também muito o nosso raciocínio e o nosso afeto. Então essas são atividades que, por mais que a inteligência artificial ela se desenvolva, a gente deve utilizá-la, mas até para utilizá-la com sabedoria, não pode deixar de ler, de escrever, de estudar e de aprender com os outros, né? Com os outros seres humanos. Sem dúvida. Olha, gente, hoje nós conversamos com o Alexandre Serafim, ele que está de General Manager na Adium Brasil. Foi um bate-papo maravilhoso, só tenho a agradecer, Alexandre, por essa oportunidade. E eu queria terminar com uma frase que eu tirei de um dos posts dele, que ele fala o seguinte: refletir sobre o papel de cada um de nós na área da saúde, especialmente em tempos de avanços tecnológicos, é essencial para construirmos um futuro mais equilibrado e humano. Alexandre, obrigado, cara, pela sua participação. Foi um prazer grande, Paulo. Um abraço grande e estou por aqui sempre que precisar. Adorei a conversa e é um prazer muito grande. Imagina. Obrigado, você. Eu que agradeço, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.